Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida, direto dos estúdios de Brasília. Hoje nós recebemos o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. É ele que está responsável aí por uma série de projetos. É transporte de pets, é concessão de portos, enfim, vários temas que ele anda tratando e nós vamos tratar desses temas, esmiuçar isso aqui para você no Frente a Frente. Ministro, muito boa noite, é um prazer receber o senhor aqui. Boa noite a você, Denise, boa noite, Zé, alegria de poder participar do programa, esse programa que hoje tem um papel institucional muito importante, sobretudo levando o bom debate à sociedade brasileira. Ok, muito obrigada, ministro Zé Maria, mais um Frente a Frente, né, Zé Maria? O Congresso de recesso, mas nós estamos aqui. E a política a todo vapor, não é o recesso do Congresso, também do Supremo, né, que deu uma trégua na política. Disputas continuam aqui assim, onde tem poder, tem disputa, tem política. E o ministro é muito experiente na política. Deputado, tem uma convivência no Congresso Nacional, né, veio de Pernambuco, e tem toda uma vivência política. Ministro, o seu ministério tem sido muito demandado nos últimos dias, né? Afinal, o transporte é muito importante, o modal de transporte de passageiros no Brasil é o aéreo diante do tamanho do país, né? O que o senhor considera urgente hoje no transporte aéreo brasileiro? Muitos falam o preço de passagem, transporte de pets, que a gente vai falar aqui no decorrer da conversa, mas o que o senhor acha fundamental hoje aqui no transporte de portos e aeroportos no Brasil? Olha, primeiro, Zé, é importante a gente registrar que o Brasil tem um grande mercado consumidor e um grande potencial de crescimento, sobretudo na aviação. Quando a gente vai revisitar o que essas companhias aéreas sofreram nos últimos anos, sobretudo por conta da pandemia, isso cabe uma reflexão. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil não se teve nenhum apoio do governo federal nas companhias aéreas que atuam no Brasil. Esse momento da pandemia foi muito difícil, muito complexo para as companhias. E o que é que aconteceu? No momento da crise lá atrás, da pandemia, os Estados Unidos aportou mais de 50 bilhões de dólares nas companhias aéreas. A Alemanha, por exemplo, aportou mais de 12 bilhões de dólares. A França, mais de 10 bilhões. Portugal, 2 bi. E eu pergunto, o que é que foi feito para as companhias aéreas brasileiras? Nada. Então, elas passaram por um processo de muita dificuldade. Paralelamente, quando a gente assumiu o Ministério, o grande desafio da gente foi cada vez mais trabalhar pelo crescimento da aviação no país. E é isso que está acontecendo. No ano de 2023, quando o presidente Lula assumiu o governo, no dia 1º de janeiro de 2023, nós tivemos no ano de 22, 98 milhões de passageiros. Terminamos o ano com mais de 112 milhões, um crescimento de 15% na aviação do país. O que é que isso significa? Mais brasileiros viajando pelo Brasil. E a gente tem um grande potencial de incluir mais brasileiros viajando. Você tem uma ideia, dos 200 milhões de habitantes, apenas 30 milhões de CPFs viajam pelo Brasil. Então, a gente tem um grande potencial. E o que é que a gente está fazendo? Reestruturando as companhias aéreas. Como é que elas estão, a saúde financeira delas? Estão se recuperando, trabalhando por uma agenda, estamos trabalhando de crédito. O governo está votando lá no Congresso um aporte de quase 6 bilhões de reais através do FENAC, que é um fundo específico para a aviação, que as empresas vão poder pegar esses recursos e comprar novos aviões, novas aeronaves para se ter mais ofertas pelo Brasil, sobretudo visando a aviação regional. E eu tenho trabalhado muito para a gente poder, ao lado da Petrobras, estou trabalhando isso com a Casa Civil, reduzir alguns custos, a exemplo do QAV, que começou a ser feito. O QAV é o combustível da aviação, como vocês sabem, que representa 40% do custo das passagens. Houve uma redução em mais de 25% nesses últimos 12 meses. E quando a gente pega, começou a haver uma queda na redução das passagens,
Saiu uma pesquisa agora que mostra dados do IBGE, houve uma redução em mais de 10% no valor da passagem nesses 6 primeiros meses. O que a gente tem trabalhado, Denise, é tentar fazer com que o brasileiro ele possa incutir a cultura de comprar passagens com mais antecedência, como é assim nos Estados Unidos e como é assim na Europa. Por exemplo, se eu chegar hoje, quero fazer Recife-Brasília, para amanhã, essa passagem vai estar R$ 1.400, R$ 1.200. Se eu comprar essa passagem para o mês de setembro, ou para o mês de outubro ou dezembro, você encontra passagens a 400, 500, 600, 700 reais. Então, a gente precisa incutir na cultura, Denise, do brasileiro, de comprar passagens com mais antecedência. Mas eu tenho muita confiança que a gente vai fortalecer as companhias aéreas, vai ampliar o número de brasileiros viajando pelo país e vai trabalhar pela reestruturação desse setor tão importante para a economia brasileira. Por falar em número de brasileiros viajando, tem aquele Voa Brasil, aquele projeto social. Como é que está essa questão? Porque foi falado lá atrás, quando o ministro Márcio França ainda estava nessa área, e depois deu aí uma parada, porque precisava estudar melhor uma proposta como essa. Como é que está, em que pé que nós estamos hoje nessa proposta aí para que os aposentados possam viajar mais? Olha, a gente está anunciando esse programa. É um programa muito importante na nossa avaliação para o Brasil. Esse programa lá atrás ele foi pensado pelo ex-ministro Márcio França para poder avançar em passagens a R$ 200 para vários setores da sociedade. Mas, de certa forma, naquele momento foi uma ideia que terminou reverberando, né, pelas redes sociais e se ficou analisando, a sociedade interpretou que aquilo seria passagem de R$ 200 para toda a sociedade brasileira. Infelizmente, isso não é possível. O que a gente está trabalhando é para poder fazer o primeiro programa de inclusão social da aviação no país. Nunca houve, na história da aviação brasileira, nenhum programa social de incluir passageiros que não viajam de companhias aéreas pelo Brasil. Então, qual é a nossa ideia? Essa primeira etapa do programa Voa Brasil, nós estamos lançando para aposentados. Serão para todos os aposentados, né, do INSS, em torno de 23 milhões de aposentados, que não viajaram nos últimos 12 meses, eles poderão comprar passagens até R$ 200. Ele terá direito a uma passagem por ano. Então, e de volta. E de volta. Então, qualquer destino. Cada perna, naturalmente, é R$ 200, qualquer destino. Então, esse programa é um programa que espera incluir em torno de 3 a 5 milhões de brasileiros que não viajam pelo país e a gente espera viajar. E com isso a gente vai movimentar o turismo de negócio, o turismo de lazer. A gente está dando a oportunidade à população de poder visitar um parente em algum estado, fazer uma viagem de turismo, poder tentar ir procurar um emprego, por exemplo, ou tentar fazer uma viagem que ele deseja fazer. Então, a nossa ideia é incluir 23 milhões de brasileiros, deixar a oportunidade de poder viajar pelo país através do Voa Brasil. Então, essa é a primeira etapa do programa, é o Voa Brasil Aposentados, que visa a inclusão em torno de 3 a 5 milhões de brasileiros na aviação já no primeiro momento. Eu tenho dúvidas sobre esse assunto, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele garante o mesmo preço de qualquer produto, né, para todos os consumidores. E no caso da aviação, e já está acontecendo também em hotéis, há uma diferença, quer dizer, a pessoa compra antes, compra num preço, mas qual é o preço de um destino São Paulo, Brasília-São Paulo? Ninguém sabe. Se alguém vai na última hora, porque um parente morreu, ele vai ser extorquido no balcão. Você fala do Voa Brasil ou de maneira geral? Não, de maneira geral. Como consumidor, o Código de Defesa do Consumidor já garante o mesmo preço. Não seria o caso de mudar o Código do Consumidor para esses casos, ou então fazer essas companhias aéreas e hotéis seguirem o código? Quer dizer, o preço tem que ser o mesmo. Eu não entendo por que isso não acontece. Olha, a gente não tenha dúvida que a gente tem trabalhado bastante para buscar a redução
do preço das passagens no Brasil. Mas, infelizmente, a gente tem uma questão chamada livre mercado. Como vocês sabem, a gente não pode fazer um movimento de intervenção numa companhia aérea. Olha, o preço a partir de hoje será tabelado em tanto, por conta do processo de livre comércio. Eu me refiro ao mesmo preço para todos. O que é que acontece? Isso é uma questão de demanda. Quanto mais você tem um voo procurado e você tem 200 vagas e você tem ali 400 pessoas comprando, infelizmente você termina tendo que aumentar o preço, porque a demanda é muito maior do que aquele voo compete. Então, termina subindo o preço. O que a gente tem trabalhado junto às companhias aéreas é de poder fazer um trabalho de sensibilização para que a gente tenha preços de fato padrão e que o brasileiro ele já possa comprar. Ele saiba quanto está pagando, quanto está pagando e já pagando. Porque ele precisa saber quanto é que custa de fato esse trecho. Né? Porque aí hoje a variação hoje ninguém sabe quanto custa de fato o preço de um trecho de passagem aérea, né, ministro? Isso varia muito do destino, varia muito de quando você está comprando. Por exemplo, às vezes você compra uma viagem São Paulo-Fortaleza, se você comprar para amanhã, daqui a 3, 4 dias, ela está R$1.000. Mas você se comprar com antecedência... Brasília-São Paulo, por exemplo, que é metade do... Se você comprar com antecedência, você pode comprar R$300, R$400. Então, esse debate a gente está fazendo junto à ANAC, a gente tem feito junto às companhias aéreas, para que a gente possa, reduzindo o QAV, reduzindo a judicialização, a gente buscar essa redução dos preços das passagens que não é zero. Eu já observei, já fui atrás sobre a formação desse preço e o porquê das passagens tão caras e descobri que é muito difícil. Primeiro, houve a tentativa, né, de trazer para o Brasil outras companhias e elas não vieram, por vários motivos, inclusive insegurança jurídica. Né? Existem empresas especializadas em entrar na justiça contra empresas aéreas, por um atraso, e entra por todo mundo, compra o direito de passageiro, um dos pontos apenas, né? Então, assim, é muito complexo o preço, a formação do preço da passagem no Brasil, né? E independe, porque é livre e tem que ser. A ANAC tem cumprido o seu papel de fiscalização. A gente está, Denise, em cima dessas companhias aéreas para não permitir que elas venham cobrar preços abusivos. Não tem muito lucro, não, porque quebram, né? E justiça seja feita. Como nós temos todos os equipamentos dolarizados, depende muito também de como está a volatilidade do dólar. Então, tanto é que, você tem uma ideia, uma turbina de um avião custa mais de 10 milhões de dólares, apenas uma turbina daquela. Então, é um setor com custos muito altos, né? Um setor que tem custos dolarizados. Agora, o que houve por conta da falta de aeronaves no mundo, antes da pandemia, em 2019, o mundo fabricava 1.950 aeronaves. Depois da pandemia, em 2023, o mundo fabricou 1.720 aeronaves. Houve uma queda. Então, na hora que você tem uma queda na produção, com aumento de demanda, você termina tendo uma inflação nas passagens. Tanto é que as passagens no mundo, houve uma inflação de mais de 15% de aumento. Não foi um problema lá apenas aqui do país, mas um problema mundial. Agora, o fato é que a gente tem trabalhado e os números já mostram a redução em mais de 10% nesse primeiro semestre nos custos das passagens no Brasil. Pois é, ministro, agora está se falando, inclusive, né, enquanto o governo se esforça para tentar baixar o preço das passagens, já está se falando, inclusive, em cobrar aquela malinha pequena que as pessoas levam dentro da aeronave. Né? Como é que está essa questão aí da cobrança da bagagem? O Congresso já tentou aprovar um projeto, mas não conseguiu. Como é que fica? Eu sou completamente contra, né? Eu acho que nós não devemos mais e não podemos ter custos mais adicionais para a população brasileira. O brasileiro já paga preços altos, né, em relação às nossas passagens. O governo, dentro das suas limitações legais e constitucionais, está fazendo a sua parte, reduzir QAV,
ajudar na redução da judicialização, estimulando uma agenda de crédito para ajudar o setor, um canal direto que a gente tem buscado com as próprias companhias aéreas, e eles precisam fazer a parte dele. Como é fazer a parte dele? É reduzir preços de passagens e melhorar o atendimento à população. Então, a ANAC, sobre a liderança lá do Tiago, que é o presidente da ANAC, tem cumprido esse papel, que é de fiscalizar, monitorar e a gente não aceitar a permitir preços abusivos no Brasil. Então, isso aí, essa coisa da malinha não vai entrar? Não avança. Agora, o que a gente vê também é que eles chegam... Não tem o nosso apoio nem o apoio do Congresso. Eles também tem essa coisa da companhia aérea começar a cobrar. A pessoa vai sentar mais na frente, paga um preço. Se vai marcar o assento com antecedência, tem que pagar por isso. Como é que está essa questão aí? O senhor não pode entrar, a ANAC, enfim? Não, isso é uma questão da própria empresa, né? É um movimento mais concorrencial. Então, tem empresas que têm um padrão, tem outras que têm diferente, tem um que atua de uma forma através de milhagens, outro tem bonificações por conta, muitas vezes, até de algum cartão de crédito que você tem a bonificação de milhagens. Então, cada uma tem a sua sensibilidade, mas não tenha dúvida, Denise, que essa é uma orientação do presidente Lula da gente poder efetivamente não permitir aumentos mais abusivos que prejudiquem, e a gente está monitorando quase que diariamente as aéreas no Brasil. Muito bem, a passagem aérea foi incluída no nosso dia a dia, né? Nós vamos agora um intervalo de 2 minutos e estaremos de volta aqui no Frente a Frente. Salve, seja bem-vindo aqui no Frente a Frente. Nós hoje falamos também de política. Você sabe que a política mexe na sua vida, define a casa que você mora, a escola dos seus filhos, e é bom saber como é a entranha da política, como se faz a política aqui em Brasília. Hoje, o ministro Luiz Costa Filho, deputado licenciado, tem uma experiência, apesar dessa carinha de novo aqui, tem uma experiência boa em política e muita experiência. E é bom saber o que está acontecendo aqui. Ministro, o ministério formado pelo presidente Lula, o ministério, sim, evidentemente político, e tem que ser, assim, um ministério político, né? Até que ponto a política manda ali a técnica? Como é essa distribuição e essa relação da política e também da técnica? Tem que atender certos critérios técnicos em cargos que são, né, executivos. Olha, primeiro eu acho que a política faz parte da essência da vida. Eu acho que essa é a beleza da democracia, é a gente poder fortalecer o diálogo, não só dentro do parlamento, dentro do poder executivo, do poder judiciário, mas nas empresas, na sociedade. Eu acho que o diálogo ele ajuda na construção do dia a dia. E eu digo sempre que são as diferenças que constroem as convergências. E o Brasil nunca precisou de tanta convergência e unidade para fazer com que o Brasil possa avançar. Eu tive o privilégio, Zé, de poder ser vereador do Recife, aos 21 anos de idade. Até hoje sou o vereador mais jovem da história da cidade. Depois, por 3 vezes, exercemos um mandato politizado, né? Exercemos por 3 vezes um mandato de deputado estadual, depois fomos secretários de Estado, lá atrás do ex-governador Eduardo Campos. 2 vezes tive o privilégio de ter sido eleito, né, com a confiança do povo do nosso estado, deputado federal, e agora estou tendo o maior desafio da nossa vida, que é ser ministro do presidente Lula. E a gente tem trabalhado para cada vez mais separar as agendas. A gente tem ajudado o governo na governabilidade, ao lado do nosso líder, Hugo Mota, que é o líder do nosso partido, da nossa bancada, com mais de 45 deputados federais. Você ter uma ideia, o Republicanos votou com mais de 70% dos votos nas principais pautas do governo, sobretudo as pautas econômicas, a reforma tributária, a questão do CAD, entre o desenrola, que foi muito importante para a economia brasileira. Então, os republicanos têm ajudado o país na agenda, sobretudo econômica, que eu acho que é fundamental para o Brasil, e eu tenho trabalhado muito ao lado de toda a nossa equipe técnica, de servidores. A gente pegou muitos nomes do mercado que já têm experiência na área portuária, aeroportuária. A gente procurou, sobretudo, preservar a boa governança, pegando uma nova geração de quadros, né,
para poder ajudar o Brasil. E hoje o Ministério é um ministério que tem um grande volume de investimentos. Você tem uma ideia, Denise, investimentos na ordem de mais de 80 bilhões de reais. Muita coisa por emenda parlamentar, né, que veio. Emenda menos. Lá o nosso desafio é, sobretudo, na parte do investimentos privados. Para você ter uma ideia, Zé, a nossa carta de investimentos é na ordem de 80 bilhões de reais. 10 bilhões na área da aviação, 10 bilhões na área de hidrovias e 60 bilhões na área portuária. Mas desses 80 bilhões, desses 80 bilhões, 60 bi é com a iniciativa privada. É isso que eu ia perguntar. Então, qual é o setor que a iniciativa privada está investindo mais? É hidrovias, é portos, é aeroportos? Todo o setor, por exemplo, setor da aviação. A gente tem um volume de investimentos de 10 bi nesses próximos 4 anos. E para você ter uma ideia, só agora, nesse segundo semestre, nós vamos entregar mais de 50 aeroportos no Brasil. Ou aeroportos novos, ou aeroportos que foram requalificados pelas concessões e pela iniciativa privada. Então, a gente tem uma agenda de entregas e anúncios de obras de mais de 50. O aeroporto de Brasília, que ficou entre os melhores do mundo, né? Exatamente. Você tem 2 aeroportos brasileiros. 2 aeroportos brasileiros. O outro eu me esqueci. De 10, o Brasil tem 2 dos 2 melhores aeroportos do mundo. Um deles é o aeroporto de Brasília e o outro é o aeroporto de Guarulhos, que hoje tem uma qualidade muito boa. Então, a gente tem vários aeroportos, né, no Brasil que hoje passaram a ser, de fato, uma estrutura de excelência muito positiva para o país. Então, a gente vai ter, nesses próximos 3 anos do governo do presidente Lula, Denise, investimentos em mais de 80 aeroportos no Brasil. E quando a gente tem um aeroporto estruturado, isso melhora a economia local, isso dá mais conforto para o turista de negócio e de lazer. A cada 4 turistas que chegam na cidade é um emprego que é gerado. Então, por isso que a gente tem trabalhado muito para fortalecer a aviação e fortalecer os nossos aeroportos para a gente poder estruturar a aviação brasileira. Em relação à agenda portuária, desses 60 bi, 50 bi é com a iniciativa privada. O que é que a gente está fazendo? Não atrapalhar. A gente está acelerando os empreendimentos, a gente está desburocratizando, a gente está cada vez mais dando segurança jurídica, a gente tem dialogado com a ANTAC, a gente tem dialogado com o Tribunal de Contas da União, a gente está trabalhando junto à Casa Civil para acelerar os grandes investimentos que o Brasil precisa. E os investimentos portuários geram muito emprego, geram muita renda. Eu digo sempre, Denise, que eu sou um apaixonado pelo desenvolvimento. Eu sou um defensor dos programas sociais, eu defendo Bolsa Família, ProUni, Pronatec, Minha Casa Minha Vida. Todos são programas importantes, mas o maior programa social do Brasil é o emprego e a renda. É isso que traz dignidade e felicidade para as pessoas. O cara sair de casa, o homem, a mulher, o cidadão, poder ir lá, ter o seu emprego, ter a sua dignidade. E é por isso que eu estou muito confiante com o Brasil. Então, a gente tem essa grande janela de investimentos no Ministério. Para você ter uma ideia, do próprio governador Tarcísio, que é do nosso partido, na área portuária. No final de 2022, o Ministério, ao lado da iniciativa privada, no ano de 2022, investiu 3,5 bi. Esse ano, só de investimentos privados, já são mais de 10 bilhões de reais a nossa previsão para 2024. Investimentos públicos foram 400 milhões de reais no ano de 2022. A gente está investindo 2 bilhões de reais. Então, não tem mais nenhum aeroporto que é administrado pelo Ministério, não? Todos estão privatizados? Tem aeroporto pela Infraero, né? Nós temos alguns aeroportos regionais no interior do estado que ajuda na aviação regional, que a Infraero ainda comanda, que os municípios e os estados administram com a supervisão do Ministério. E outros aeroportos estão sob a gestão da Infraero, mas os maiores, a exemplo do aeroporto Santos Dumont. Os maiores estão privatizados. Hoje, 96% dos grandes aeroportos do Brasil estão concessionados. É melhor, ministro? Eu sou um defensor da iniciativa privada. Eu acho que
O governo tem que se preocupar com saúde, educação, segurança, com programas sociais que dê segurança cidadã à população, ter um olhar para a agenda da habitação, saneamento básico. Rodoviários é nosso ministro Renan. Agora, ministro, eu queria entrar nessa questão. Mas assim, eu sou um defensor da iniciativa privada, Denise, porque a gente precisa ter por perto, parceiros que queiram ajudar o Brasil. Certa feita, quando eu assumi, um jornalista me fez uma pergunta: mas Silvio, o governo do PT tem preconceito com a iniciativa privada? E não é verdade. Do 1,7 tri de investimentos do PAC, que foram anunciados, 800 bilhões é com a iniciativa privada. Portos, aeroportos, rodovias, aeroportos. Então, mostra que o governo cada vez mais tem dialogado com a iniciativa. É fundamental. Ministro, eu queria entrar nessa questão do Rio Grande do Sul. O aeroporto lá, o aeroporto Salgado Filho, vai voltar a funcionar em outubro mesmo, porque ficou fechado, tivemos aquele problema todo das inundações e o aeroporto foi alagado, né? Exatamente. O que vai ser feito para que isso não se repita lá e quando é que o aeroporto volta a funcionar? Olha, a pista do aeroporto Salgado Filho são de 3.200 metros. Até outubro, 1.700 metros. A primeira etapa estará liberada no mês de outubro, onde vai começar a receber voos. Serão 25 voos dia, que dá 50 voos origem e destino e 350 voos semanais. E até dezembro, no mês de dezembro é o compromisso da Fraport, nós estaremos tendo o aeroporto 100% liberado, tanto de voos nacionais quanto de voos internacionais. Enquanto isso, a gente está trabalhando para alavancar a aviação regional, com 7 aeroportos funcionando, o exemplo da base aérea de Canoas, que esse mês de julho vai receber em torno de 100 mil passageiros. Então, dentro das nossas possibilidades, a gente está tendo aí a aviação regional funcionando, ao tempo que a gente estrutura o aeroporto Salgado Filho para a gente poder voltar às operações, tendo em vista a importância do aeroporto para a economia. Vai ser muito grande, só um minutinho, quanto é que vai custar essa obra toda? Já está pronta? A Fraport foi feita uma reunião recentemente, investimentos de quase 700 milhões de reais, que tende a baixar. A grande parte desses recursos serão pagos pelas seguradoras. Um aporte já foi feito à Fraport e outro aporte eles estão trabalhando para tentar construir um entendimento. Enquanto isso, o governo está discutindo internamente junto à AGU e ao TCU como, se for necessário, o governo poder aportar algum recurso, caso a seguradora não honre 100% do que a infraestrutura do aeroporto precisa. Então, a gente tem tido um diálogo muito fraterno, um diálogo transparente com a concessionária para poder ajudar o Estado, tendo em vista a importância do aeroporto para a economia, para o desenvolvimento, no turismo de negócios e de lazer. Claro, desculpa, Zé. Houve um abalo muito grande no aeroporto. O aeroporto foi todo inundado, houve intervenção elétrica, né, até nas escadas rolantes, e inclusive na pista, né, no subsolo, houve dificuldades. Será um aeroporto novo. Olha, graças a Deus, a parte do terminal, ela foi limpa, né, ela foi refeita, parte da iluminação. O terminal já começou a voltar a operar. Inclusive está recebendo, né, os passageiros que depois seguem de lá para Canoas. Né? Perfeito, exatamente. Já faz o embarque ali. Exatamente. Então, foi liberado o terminal, foi liberado a área de cargas, que faz todo o transporte de cargas do aeroporto. E, graças a Deus, a pista ela não foi tão afetada como em alguns momentos se esperava, porque a parte do solo ela foi preservada. O que a gente precisa agora é fazer um recapeamento asfáltico, que é um tratamento diferente de uma rodovia, até porque na hora que um avião pousa, como vocês sabem, é muito peso, o impacto é muito grande e a gente precisa pensar, sobretudo, na segurança da aviação civil. Claro. É por isso que a gente está estruturando bem essa obra, a gente está monitorando, fiscalizando, para que possa preservar, sobretudo, a boa governança da aviação no estado do aeroporto Salgado Filho. E é uma cobrança muito grande, ministro, aqui no Brasil, sobre a dificuldade de
de transporte regional, da aviação regional. Por que também que não emplaca? Já houve tentativas anteriores, né? De cidades médias para cidades médias e cidades médias para a capital. Qual é a dificuldade? A nossa meta é, nesses próximos 3 anos, ampliarmos em mais de 50 novos aeroportos no Ministério. Muito boa a sua avaliação e eu concordo integralmente, a aviação regional é fundamental, porque hoje, além E é uma tendência do mundo. Exatamente, além não só da questão da saúde pública, porque às vezes, Denise, você tem lá no Amazonas um aeroporto hoje que não existe, mas você tem uma região importante. Às vezes você tem um problema de uma doença mais grave, ou teve algum infarto, por exemplo, você precisa ser socorrido. Então, na hora que você tem um aeroporto lá na ponta, você faz esse socorro mais rápido e tenta salvar a vida da pessoa. Diferente do que ocorre hoje. Muitas vezes ele tem que passar 2, 3, 4 dias num barco para chegar no hospital no Amazonas. Então, a gente está tendo um olhar social nesse sentido. Além disso, vocês sabem o crescimento, Denise, do agronegócio no país. Então, a gente tem hoje regiões muito estratégicas que precisam de aviação e outros para o olhar do turismo, por o crescimento de Trancoso, um aeroporto lá em Morro de São Paulo, né, um aeroporto, por exemplo, lá no interior do Pará por conta da COP30. Então, está na ordem do dia. A gente já ampliou em mais de 20% a malha aérea regional do Brasil e agora a gente quer ampliar cada vez mais, levando novos aeroportos e, sobretudo, voos para a população poder conhecer novas regiões do Brasil, não só a trabalho, mas a lazer também. Ok, nós vamos para um rápido intervalo. Eu convido você a continuar aqui com a gente. Como é que vai ficar o transporte de animais e a política que volta a pegar fogo em agosto? Voltamos em 2 minutos com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Não saia daí. Olá, estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que recebe hoje o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. E muitos assuntos aqui hoje para você. Já falamos dos aeroportos, já falamos do aeroporto lá do Rio Grande do Sul, que vai voltar a funcionar em outubro. E agora, ministro, eu falei no início do programa, ainda não deu tempo de a gente tratar, e é um assunto que interessa muito a quem tem o seu animalzinho de estimação. Como é que vai ficar o transporte de pets? Tivemos lá a morte daquele cachorro, né, daquele cachorro grande que morreu, né, porque foi entregue no aeroporto errado, teve que voltar. Enfim, como é que vai ficar essa questão? Olha, a gente está, pela primeira vez na história, Zé, criando um programa, né, que é a Política Nacional da Aviação Animal. Nós temos mais de 80 mil transportes de animal por ano, dos quais 8% é no porão, né? Os pets, na grande maioria das vezes, ele vai na cabine, ou seja, ele vai ao lado do seu tutor, né, que é o pai do animal. O critério é que o grande vai no porão, né, que é 8%, que representa isso da aviação. E aí Mas lá tem ar-condicionado, tem pressurização normal, né, como se fosse cabine, né? Em alguns casos, é isso que a gente está discutindo. Nós fizemos um amplo debate com a sociedade civil organizada através da ANAC. Foram mais de 3.500 participações. Na história da ANAC foi o maior volume, né, de sugestões de audiências públicas. A gente criou uma comissão para que agora, em 30 dias, a gente apresente algumas resoluções e um projeto efetivo, construído com o Congresso, que a gente cria essa política de preservação e de proteção do transporte animal. E 2 exemplos, por exemplo, a gente está querendo colocar o rastreamento como obrigação. Se Denise chegou lá com um animal, com um cachorrinho, por exemplo, ela pega esse animal, ele vai ter lá um chip e um rastreamento e Denise vai poder acompanhar enquanto, né, durar o voo, como é que está o andamento do transporte dele. Além disso, câmeras de monitoramento e de responsabilização também daqueles profissionais que não agirem da forma correta. Eu sou um defensor da causa animal, eu acho que cada vez é mais presente na vida das pessoas e a gente precisa ter um olhar para essa causa, que é uma causa do Brasil.
Eu fui estudar o mundo sobre isso para entender a legislação dos Estados Unidos, da Europa e tal, e o mundo não tem uma legislação clara como essa. Então é por isso que eu acho que o Brasil pode, com esse primeiro projeto efetivo, com essa política nacional de aviação animal, a gente dá um exemplo ao mundo aí. Sempre fica a critério da empresa, né? Exatamente. Então, as próprias empresas querem também ter um regramento nesse sentido, porque hoje está solto, cada empresa tem a sua independência, não se tem uma fiscalização como deveria ser feito lá atrás, então essa política pública a gente vai avançar bem e tenho certeza que vai ser um ativo importante para a aviação, mas sobretudo para a população que tem o seu pet, que tem o seu animal. Já existe um transporte de grandes animais, né? de vacas, bois, eu vejo o transporte, inclusive, para o exterior, né? Mas ali são voos especiais. Não, tem tratamentos diferenciados, tal. Isso depende muito do voo. De fato, foi uma fatalidade, né? Eu acho que o processo de análise investigativa está sendo feito, mas esse caso do Joca, né? Que foi o cachorro que morreu no transporte lá atrás da Gol, eu acho que vai servir como um marco para que todas as autoridades e a sociedade se mobilizem dentro de uma causa. Agora, e a gente está trabalhando nessa direção. Ministro, outro assunto também que tem chamado muito a atenção é o túnel que vai ser feito em Santos, já mudando de aeroportos para portos, vai se fazer um túnel ali, né, do Guarujá para Santos. Como é que está essa questão? Quando é que esse túnel vai ser feito? Quem é que vai pagar? Se já está definido direitinho? O senhor falou no ministro, no governador de São Paulo, eu me lembrei desse tema. Olha, o túnel de Santos foi uma obra que foi sonhada há mais de 100 anos pela população. Para você ter uma ideia, hoje a população de Santos para ir a Guarujá, ele demora quase 45 minutos a 1 hora para poder fazer a travessia e chegar a Guarujá. Com o túnel, isso vai ficar em torno de 5 a 8 minutos. Então, a maior obra do PAC são investimentos de 6 bilhões de reais. A gente fez um amplo debate com o ministro Rui Costa, depois conversamos com o governador Tarcísio e com o presidente Lula, e nós faremos uma obra compartilhada. São 6 bilhões de investimentos, dos quais 3 bilhões serão do Estado de São Paulo, 3 bilhões da autoridade portuária. É uma grande obra estratégica e a gente espera, já foram feitas as audiências públicas, o processo agora deve caminhar para o Tribunal de Contas da União e a nossa meta é que no primeiro semestre de 2025 a gente possa vir a fazer essa licitação e tirar de fato a obra do papel. Vou lhe dar um dado, falando no Porto de Santos, Maria. Nos 4 anos de gestão do governo anterior, foram investidos no Porto de Santos 70 milhões de reais. Em 4 anos, nós vamos fazer investimentos na ordem de mais de 10 bilhões de reais. E é por isso, Zé, que eu estou muito animado com a economia brasileira. Quem estiver apostando, Denise, que o Brasil vai dar errado, vai errar. Esse Brasil vai dar certo, porque eu estou sentindo nas ruas, eu estou sentindo pelos números e indicadores econômicos que a gente está na direção correta. Se houver o ajuste fiscal importante, é fundamental. Você defende a autonomia do Banco Central, eu defendo a autonomia do Banco Central, tanto é que eu fui relator no Congresso, porque eu acho que é importante o Brasil ter autonomia e entrar na globalização internacional bancária. Eu acho que isso é saudável para dar uma estabilidade à economia brasileira. E mais o que eu vejo é que houve no primeiro momento uma torcida contra, ou muitas dúvidas. Eu lembro quando o presidente Lula assumiu o governo, o mercado financeiro, Denise, e você deu matérias sobre isso, precificava um crescimento de 0,6% a 0,8%. Nós crescemos 3% no ano de 2023 e nesses 4 primeiros meses já mostra aí o Brasil crescendo mais de 2,5%, previsão para o ano de 2024. A inflação vai ter um descontrole inflacionário. Terminamos o ano com a inflação dentro da meta, com 4,25 e agora a inflação está em torno de 3 a 3,5. Inflação controlada, aumento de poder de compra da população. Outro dado que é importante
eu lembro que quando o presidente Lula assumiu, a taxa de juros era 13,75. Hoje está em 10,50, está alto ainda, tem que baixar. E ele continua reclamando do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele está certo, a taxa de juros eu entendo que tem que baixar de maneira gradativa, porque isso vai aumentar o crédito. Quando aumenta o crédito, a população vai fazer operações de crédito, tanto a indústria, o setor de serviços e a população, e isso roda a máquina da economia. E outro dado, o Brasil era a 12ª economia, hoje é a 8ª economia. Então, aumento do poder de consumo da população, né? O setor automotivo investindo 120 bilhões de reais. Ou setor seja, portuário, temos um quadro... Setor portuário, 60 bi. Setor de transportes, mais de 50 bi. Setor da aviação, 10 bi. Setor de petróleo e gás, mais de 150 bi. Notícias boas não faltam, né, Construção ministro? civil, só em São Paulo, Denise, nesse primeiro semestre foram vendidas mais, a previsão do ano aí, já foram vendidas mais de 40 mil unidades habitacionais. Esse ano a expectativa é 100 mil só no estado de São Paulo. Então, Minha Casa Minha Vida voltou a funcionar, a construção civil crescendo. E na área de transporte, eu vi que tem novos voos, né, internacionais, inclusive aqui para Brasília, né? Crescimento nos voos internacionais. Isso tem a participação do senhor, do governo? E a gente tem trabalhado ao lado do ministro Celso Sabino, ao lado do Marcelo Freixo. Você sabe quanta gente teve no primeiro ano do governo Lula de crescimento de voos internacionais? Mais de 22%. Então, isso tudo é reflexo da retomada do crescimento da economia brasileira. Muitas notícias boas na economia, dá para ter confiança. Agora, sempre quando a economia vai bem, a política costuma ali dar umas escorregadas, né? Porque aí as pessoas vão, competem mais. E um ponto aí de escorregada costuma ser ou a eleição municipal ou disputa para a presidência da Câmara, que foi, inclusive, o que fez desandar ali naquele final o governo da presidente Dilma Rousseff. Também criou problema para o presidente Lula lá atrás. Como é que vai ser tratado isso? Marcos Pereira é candidato de qualquer jeito, ele que é o presidente do seu partido, Republicanos, a presidência da Câmara. E como é que está a relação também dos partidos ali com o PT e com o governo nessa disputa municipal? Olha, eu acho que é importante registrar que todas as pautas nesses 18 primeiros meses do governo, tudo que o governo entendia ser importante, praticamente foi aprovado tudo. O CAF, a reforma tributária, o Desenrola, o Pé de Meia, entre outros projetos que foram muito importantes e que precisavam ser aprovados pelo Congresso. Então, eu acho que o governo teve, nesses primeiros meses, uma vitória política importante dentro do Congresso. Segundo, o Centro Democrático teve uma participação. Você pega o MDB, Republicanos, PSD e União Brasil, esses 4 partidos votaram em média com 65% a 70% de suas bancadas. Então, isso é uma sinalização que nós queremos ajudar na governabilidade e na estabilidade do Brasil. Agora, a gente sabe que, historicamente, desde a redemocratização, sempre tivemos dificuldades institucionais, alguns embates às vezes mais duros, outros mais leves, mas eu acho que isso é a beleza da democracia. O fato é que o presidente Lula vai respeitar, como democrata, a independência do Congresso Nacional, tanto na eleição do Senado como na eleição da Câmara. Eu sou um defensor da candidatura do presidente Marcos Pereira, porque é um homem sério, preparado, que tem espírito público, capacidade de trabalho. Eu penso que o Marcos Pereira seria um nome que representa a estabilidade do país. É alguém que dialoga com a esquerda, é alguém que dialoga com o centro, é alguém que dialoga com a direita. Eu acho que a gente nunca precisou tanto de convergência no Brasil para a gente poder avançar nas pautas que interessam. A disputa está forte, né? A disputa sempre E é contra Arthur Lira, né? Não, eu acho que o Marcos ele pode ser o candidato do presidente Arthur Lira. Eu acho que o presidente Arthur Lira até agora não colocou quem seria o nome dele. Nós temos nomes que são excelentes nomes, o nome do Brito, do Elmar Nascimento, do Hernaldo Bulhões, temos grandes quadros dentro da casa, mas eu acho que o presidente Marcos ele vem acumulando
ao longo da vida pública dele, né? Por onde passou, ele vem construindo atributos que revelam ele poder ter essa capacidade institucional de poder presidir a Câmara pelos próximos 2 anos. Diálogo com o Judiciário, diálogo com o Legislativo, diálogo com o Poder Executivo. É alguém que foi ministro da Indústria e Comércio, que dialoga com o setor produtivo. Então, eu acho que na hora certa vai se ter uma reflexão e a gente vai buscar o nome que possa agregar mais. E acho que o nome que mais junta nesse momento é o nome do presidente Marcos Pereira, mas nós vamos democraticamente respeitar a posição de todos. E a eleição municipal? A gente sabe que lá em Pernambuco está todo mundo junto, pelo menos até que se diga o contrário, né, em torno da candidatura de João Campos. Mas como é que vai ser essa questão lá nos outros estados, em relação ao Republicanos versus PT, versus outros partidos da base? Como é que vai ser? Como vai ser a participação do presidente Lula? Olha, o presidente Marcos Pereira já autorizou liberar o partido para cada estado poder deliberar e entender qual é a sua melhor posição. Por exemplo, lá na Paraíba, nós temos hoje com o Hugo Mota um alinhamento com a centro-esquerda lá no estado, que é o apoio ao governador João Azevedo. Em Pernambuco, nós temos um diálogo com um amigo pessoal que construiu na vida pública, um dos melhores quadros desse país. Eu não tenho dúvida que tem um grande futuro pela frente, que é João Campos, que hoje tem aí mais de 80% de aprovação numa cidade complexa como é a cidade do Recife. É alguém que hoje acumulou experiência, tem feito um belo trabalho. Nós estamos alinhados lá na cidade do Recife e estamos trabalhando para ajudar o prefeito João, ajudar os prefeitos no estado, ajudar a governadora Raquel. Você sabe que uma das nossas características é poder tentar juntar. Eu acho que muitas vezes quem briga são as ideias. O povo está cansado de briga, de arenga, de confusão. Eu acho que as pessoas querem paz, as pessoas querem poder sonhar a voltar a ter qualidade de vida, sonhando com um país mais justo, mais solidário, mais humano, mais fraterno e de mais oportunidades. Eu acho que a gente precisa muito, né, de unidade e poder fazer com que esse Brasil avance. Eu acho que é isso que a nossa geração sonha e defende. Muito bem. Passou rápido, uma conversa boa é assim, passa rápido. Ministro, eu queria agradecer muito a vinda do senhor aqui aos estúdios da Rede Vida em Brasília. E o senhor é sempre convidado para vir aqui quando quiser. Ô Zé, muito obrigado. Zé, eu que agradeço aí o privilégio da gente poder conversar. Denise, muito obrigado pelo carinho, pela atenção de sempre. Parabéns pelo programa, pela audiência. E sempre que convidado, nós estaremos à disposição. Muito obrigado. Perfeito. Boa noite a todos. Muito obrigada. E nessa conversa aqui também, a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé. Boa noite, ministro. Muito obrigada mais uma vez por o senhor ter disposto o seu tempo para estar aqui conosco. E já fica o convite, como Zé Maria disse, para o senhor voltar. E que seja ainda este ano, porque às vezes a pessoa vem aqui uma vez por ano, a gente não gosta disso, não. A gente gosta que venha mais. O maior prazer. Zé Maria? É isso aí. É isso. Para você que ficou aqui com a gente, muito boa noite. Até a semana que vem. Né, Zé Maria? É isso aí. Olha, a gente traz aqui no programa as pessoas para mostrarem, né, o que está acontecendo na política, o que está acontecendo no governo, fora do governo, e é assim que tem que ser. Queria agradecer muito a participação de você, que esteve aqui no Frente a Frente. Muito obrigado. Continue aqui, porque começa agora o Jornal da Vida, o jornal que traz todas as notícias nacionais e internacionais. Obrigado, muito boa noite. Fiquem com Deus.